A revelação bíblica transformadora. O plano divino para Israel e Gaza cumprido com milagre e fé no terceiro ano de Joaquim. A história de Israel ressurgia sob a liderança vibrante de Josué, que, seguida pela nuvem da presença divina, guiava o povo em direção à terra prometida. Em meio às incertezas e esperanças, Jericó erguia suas muralhas como um monumento à resistência, seus alicerces robustos simbolizando não apenas uma fortaleza física, mas uma provação espiritual para os hebreus. Josué, um homem venerado pela comunidade, sentia o peso do mundo em seus ombros. A perda de Moisés ainda ecoava entre seu povo, mas o fogo da determinação ardia em seu coração. Ele buscou a orientação do Senhor e, obedecendo ao desígnio divino, enviou 2 espiões adiante para explorar as terras de Jericó. Vão e observem a terra e a cidade, ordenou Josué, sua voz firme, ainda ecoando as promessas feitas a Abraão. Os espiões entraram na cidade, onde encontraram refúgio na casa de Raabe, uma mulher cananeia de coragem singular. Ela, percebendo o terror que o Deus de Israel infligia em seu povo, escondeu-os. Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra, confessou ela, desafiando os limites culturais da época. Em troca de sua proteção, Raabe pediu segurança para sua família quando Jerusalém caísse sob a potência do Deus dos Hebreus. Enquanto isso, a multidão de israelitas, reunidos sob o calor ardente do sol, aguardavam ordens. A incerteza dançava entre eles, e a ansiedade pulsava como um tambor em seus corações. Foi então que Josué proclamou o plano do Senhor: marchar ao redor de Jericó uma vez ao dia, durante 6 dias. No 7º, eles marchariam 7 vezes, e as trombetas soariam. Com lágrimas e olhares de dúvida, o povo ouviu, mas a fé de Josué era um bálsamo para suas almas inquietas. Nos dias que se seguiram, um ritmo de marcha formou-se, cada passo carregando esperança e resistência. Mas a incerteza se infiltrou nos corações dos israelitas. Será que este método funcionará? Sussurravam uns para os outros. Josué, vendo a sombra da dúvida, lembrou-os das maravilhas do passado, do Mar Vermelho que se abriu, da provisão no deserto. Lembrem-se do que Deus fez por nós, exortou, fazendo com que o fervor voltasse a brilhar em seus olhos. No dia 7º, o sol despontou, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Os israelitas marcharam ao redor da cidade, e no momento em que suas vozes se uniram em um clamor poderoso, as trombetas sopraram. O grito aplenado foi como um trovão no céu. O que parecia impossível, viável apenas na esfera divina, aconteceu. As muralhas de Jericó, tão firmes e intransponíveis, começaram a rachar. O som das pedras caindo ecoou como um testemunho do poder incontrolável de Deus. Mas o que aconteceria com Raabe, com sua família? A expectativa de um novo começo se misturava com perguntas sobre a fidelidade de Deus a quem nele confia. A transformação estava em andamento. Era mais do que a queda de paredes, era a prova da fé, a resposta ao clamor de corações que buscavam a verdade em meio a dúvidas ressoantes. Jericó, agora um símbolo de coragem e fé inabaláveis, prometia a todos os que anseiam pela resposta divina em suas próprias Jericós. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. O que parecia ser a conclusão de uma batalha era, na verdade, um novo começo, tanto para Raabe quanto para o povo de Israel. A pergunta permanecia: como responderiam a essa poderosa manifestação do Senhor? A história não terminava com a queda das muralhas, mas abria um caminho para transformação e esperança. Como podemos aplicar essa lição em nossas vidas modernas? Quais são as Jericós que precisamos conquistar por meio da fé? O mistério da presença e do poder divinos segue desdobrando-se, convidando cada coração a um relacionamento mais profundo com o Senhor. Enquanto os israelitas assistiam as muralhas de Jericó desmoronarem com a força da voz de seu Deus, a poeira se levantou como um véu sobre a cidade caída.
O clamor do povo ressoava em seus ouvidos, mas uma nova pergunta brotava em seus corações. Como aquele grito, que transformara a pedra em pó e resistência em submissão, poderia moldar a nova vida que começava para eles na terra prometida? Raabe, agora livre da opressão, sentia seu coração pulsar com gratidão. Ela havia arriscado sua vida para proteger os espiões, e agora, diante daquela cena grandiosa, ela sabia que sua fé fora recompensada. No meio do caos e da destruição, Raabe e sua família estavam em pé, os olhares dos israelitas atônitos diante daquela mulher que enfrentará a condenação por sua coragem e agora seria redimida. No entanto, uma semente de temor começou a germinar em sua alma. Será que poderia se encaixar naquela nova comunidade, entre os filhos de Israel? Enquanto os soldados de Josué começavam a infiltrar-se nas ruínas, um som sutil se fez ouvir entre eles. Era o som de um recuo invisível, algo que não se via, mas que sentia-se em cada coração. Josué, percebendo a hesitação no olhar do povo, ergueu a voz: em um novo começo, haverá desafios. Mas lembrem-se das promessas do Senhor. Ele será a nossa fortaleza. Assim, eles avançaram, reunindo os despojos, mas também as lições que a cidade marcada pelo medo deixava. O Senhor mesmo havia entrado na batalha e lhe dera a vitória. O que pareciam ser apenas ruínas, eram, na verdade, os fundamentos de uma nova aliança, um chamado a confiar em um no outro, e mais ainda, em Deus. Mais no horizonte da nova esperança, uma sombra se projetava. Os cananeus que escaparam, fugindo para os montes, formaram um pequeno grupo. Assim como Raabe, eram homens e mulheres com histórias complexas. O líder deles, Aminada, possuía um ressentimento ardente. Como pode esse povo, que ficou tão tempo cativo, entrar aqui e roubar o que é meu? Questionava, suas palavras carregadas de amargura. A terra era nossa, e assim como Jericó, lutaremos até o fim. Reunindo seus companheiros, sussurraram planos em meio à brisa noturna, sem saberem que o Deus de Israel estava ainda mais próximo do que podiam imaginar. Os israelitas, em sua celebração, mal percebiam o caminho que estava sendo tramado contra eles. A possibilidade de resistência e retaliação evocavam um eco de guerra que ainda estava por vir. O que eram despojos de uma vitória agora se tornavam armas gestadas pela indignação. Enquanto isso, Raabe, agora parte da comunidade israelita, buscava compreender seu lugar no plano do Altíssimo. Como uma forasteira, ela observava as alegrias e os desafios da nova vida. Em seu coração, sempre pulsava a questão: o que o Senhor fará a seguir? Qual será meu propósito entre eles? E à medida que participava da adoração, as promessas começavam a se revelar em sua vida, mas o clima de tensão nas colinas em torno dela não desaparecia. Em meio a toda essa agitação, uma voz suave e firme ecoou em seu íntimo: o meu propósito é maior do que o teu entendimento, Raabe. Cada passo que você der, guiará muitos. A resposta divina se revelava como uma certeza inconsciente em meio à tempestade. Raabe era mais do que uma mulher salvada, ela carregava dentro de si a possibilidade de redenção e de um legado, destinada a impactar a geração seguinte. E assim, a história se desenrolava, não apenas em um combate físico, mas em uma batalha espiritual que transcenderia fronteiras e tempos. O plano de Deus estava prestes a desvelar um novo capítulo de libertação e expectativa. As muralhas caídas de Jericó eram apenas o início de algo muito maior. O que estaria por vir, que exigiria ainda mais fé e entrega? A revelação do Senhor pulsava nas promessas feitas a Abraão, e era evidente que novos desafios aguardavam o povo de Israel. Mas, de uma coisa sabiam, a vitória já era a deles. E assim, ao olharem para o futuro, uma nova pergunta pairava no ar: estariam prontos para seguir adiante e enfrentar as Jericós que ainda precisariam conquistar? Os dias que se seguiram à queda de Jericó trouxeram um misto de celebração e inquietação. Com cada ruína que os israelitas exploravam, as promessas de Deus pesavam sobre seus corações como um manto sagrado. Josué, agora em sua posição de liderança, convocou o povo para se reunir. À medida que se assentavam, um silêncio reverente pairava no ar, e as memórias do estrondo das muralhas caindo ainda ecoavam em suas mentes. Mais uma vez, começou Josué, sua voz firme ressoando entre as ondas do mar de rostos atenciosos: lembramos não apenas da força do nosso Deus,
mas também do nosso compromisso com Ele. A vitória em Jericó é um testemunho do poder de nossa fé, mas, irmãos, enfrentaremos muitos desafios à frente. Os olhares se encontraram, alguns carregando esperanças reverberantes, outros, um temor palpável. Entre eles, Raabe se destacava. Sua fé não era apenas um eco de gratidão, mas um fervor que pulsava em seu interior, um chamado para algo maior. Ela se lembrava da promessa que lhe fora revelada, e a urgência de sua própria história a consumia a ponto. Enquanto isso, na escuridão das montanhas, Aminadab e seus seguidores preparavam-se para fazer frente ao povo de Deus. Vamos atacar à noite, ordenou Aminadab, sua voz cheia de raiva não apenas pelo que perderá, mas pelo que via como uma invasão às suas terras. Eles acham que a vitória é deles, mas se esquecem que nós também somos homens. Vamos fazer sentir o peso de nossa indignação. Seu grupo de cananeus, preferindo a escuridão, avançou silenciosamente, determinados a vingar suas perdas. Na calada da noite, sua tática errônea buscava surpresas, mas eles ignoravam a luz que brilhava sobre Israel. Deus estava com seu povo, e avisava-os de tudo o que se tramava. Na manhã seguinte, Josué subiu uma colina, vendo a vastidão da terra prometida diante dele. Suas mãos ergueram-se aos céus em adoração. Ó Senhor, clamou, concede-nos discernimento e fortaleza para o que está por vir. Foi então que a presença do Senhor se fez palpável, e em seu coração a certeza surgiu: leve o povo a se preparar, pois as guerras estão apenas começando. Enquanto isso, Raabe buscava conexão com os israelitas. Ela se aproximou de Josué, apressada em contar o que soubera. Caro líder, os cananeus que escaparam estão armando uma retaliação. Eles se movem como sombras, desejando trazer a guerra para nós. Preciso que todos estejam alertas. A expressão no rosto de Josué se tornou grave. Que o Senhor confunda os planos desses que se opõem a nós. Mas você, Raabe, sabe que tem um propósito maior. Precisamos de sua coragem agora mais do que nunca. As palavras do líder ressoaram profundamente em seu ser, uma confirmação de que ela fazia parte do plano divino que transcenderia qualquer expectativa humana. Com cada palavra que saía de seus lábios, um estreito laço de união se fortalecia entre ela e o povo de Deus. Raabe decidiu que não apenas lutaria por sua própria salvação, mas se tornaria uma voz de sabedoria e coragem. Enquanto isso, no acampamento dos cananeus, Aminadab mirava a manhã clara, esperando que seus planos levassem à vitória rápida e irresistível. Ele não sabia, porém, que o Senhor já havia determinado a derrota para aqueles que se opusessem à aliança de Israel. E a situação tornou-se mais tensa à medida que o dia avançava. O sol se movia para o zênite, e um chamado reverberou pelo acampamento israelita. O Deus de Israel estava prestes a manifestar seu poder mais uma vez, e as sombras enviadas pelos cananeus logo se confrontariam com a luz manifestada em seu povo. A pergunta ainda pairava no ar: como o povo se prepararia para o que estava por vir? A verdade era que a batalha não seria apenas uma luta por território, mas um teste de fé. A aliança de Deus com os israelitas seria mantida, e em cada desafio, sua soberania falaria clara e forte. Assim, o relato de Raabe, não mais uma mera forasteira, mas uma mulher de fé e coragem, seria o princípio de algo ainda mais grandioso. As promessas de Deus ecoariam através das gerações, e o fim daquela batalha revelaria um novo capítulo na história da redenção. O que mais o Senhor tinha reservado? Qual seria o desfecho dessa batalha de luz contra trevas? A certeza da vitória de Deus sobre qualquer resistência se aproximava, e com ela, a revelação do seu plano soberano. Enquanto o sol se erguia alto no céu, um crescendo de tensão envolvia os israelitas. Josué dirigiu-se aos líderes de sua tribo, convocando-os para um conselho urgente. Devemos estar prontos para o que vier, disse ele, a determinação em seu olhar refletindo a confiança que tinha no Senhor. Vamos consultar a Deus para que possamos traçar nosso caminho, pois a batalha não é nossa, mas de Deus. Chegaram trazendo Urim e Tumim, e sob a direção de Deus, Josué buscou orientação. Ele levantou suas mãos, clamando ao Senhor em nome de todo o povo: Senhor, tu que derrotaste os exércitos de Faraó e trouxeste vitória em Jericó, revela-nos o que devemos fazer a seguir. O eco da oração reverberou, e o silêncio tomou conta da multidão. Foi então que uma luz como um relâmpago cortou o céu,
e a voz do Senhor soou em seu coração. Dirige-te a Ai, pois esta cidade será uma nova conquista. Contudo, lembre-se de que não deves deixar eles em paz até que tudo o que exigir por meio de tua vitória seja cumprido. Josué, agora assente da vontade do Altíssimo, fez a convocação. Toda a nação precisa saber que a próxima guerra será decisiva. Temos que ir a Ai, e Deus nos garantirá a vitória se formos fiéis aos seus mandamentos. Raabe, depois de ouvir a determinação de Josué, sentiu a urgência crescer dentro dela, a fé pulsando com fervor. Josué, interveio ela, a coragem em cada sílaba, seja atento. Os cananeus têm suas táticas, eles não se deixarão vencer facilmente. A minha experiência pode ser útil, diga-me onde posso ajudar. Teu conselho é valioso, Raabe, ele respondeu, admirando a força e a determinação daquela mulher que outrora fora uma agente do temor. Fique ao lado dos nossos guerreiros, compartilhe teu conhecimento de Ai. A batalha espiritual começa em nossos corações antes de se manifestar nos campos de batalha. Enquanto isso, Aminada reuniu seus homens em um clima de crescente agitação. Estão prontos para tentar a sorte em Ai? Gritou. Se eles pensam que podem conquistar todas as cidades, nós lhes mostraremos que temos poder. Nosso Deus não fez aliança com eles, mas conosco. Vamos derrubar a confiança deles com a força da nossa espada. Os cananeus estavam determinados a surpreender Israel. Os espias de Raabe, agora aliados, trouxeram notícias da movimentação dos cananeus, confirmando que estavam armando um ataque astuto, decididos a não serem subjugados novamente. Eles virão com força em direção a Ai, alertaram, mas temos o Senhor ao nosso lado. O dia estava próximo, e ao entardecer, enquanto o acampamento israelita repousava em preparação, um murmúrio ecoou nas colinas. Josué se pôs de joelhos, e assim como no passado, ele buscou a face de Deus. Ó Senhor, fortalece nosso coração e endurece nossa determinação. Que possamos confiar em Ti em meio às tempestades que virão. Então, enquanto o povo oficiava em oração, uma inquietação tomou conta do ar. Poderosas correntes sobrenaturais começaram a se mover, como se a própria terra estivesse em expectativa. Deus estava trabalhando nos bastidores, e um sentimento de esperança, misturado com temor, envolvia todos os que aguardavam a decisão divina. No escudo da fé que cercava Israel, a certeza renascia enquanto as sombras da guerra se aproximavam. Raabe, agora uma certeza de que o plano de Deus estava em ação, olhou para o céu, e a pergunta ardia em seu coração: o que mais o Senhor poderá revelar? Na sombra da batalha que se aproximava, estava claro que a vitória seria um testemunho do poder divino sobre aqueles que ousassem se opor à sua vontade, e um eco celestial ressoava na mente de Josué: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Assim, a pergunta da hora se tornava iminente: como a história de Israel e do povo de Canaã se cruzaria no plano soberano do Senhor? A resposta estava prestes a ser desvelada em uma nova demonstração do poder de Deus sobre as nações. Com o céu ainda firmemente tingido com as cores do fim da tarde, as tropas israelitas se preparavam para o confronto que se aproximava. A inquietação pairava sobre o acampamento, como uma brisa que traz consigo um presságio. Josué convocou seus guerreiros novamente, seus olhos ardendo de fervor. Irmãos! Começou ele, sua voz poderosa atravessando o acampamento. Hoje, não lutaremos apenas contra os cananeus, mas lutaremos com o poder do nosso Deus. O Senhor irá à nossa frente, como prometeu. Não precisamos temer, pois sua mão nos guiará. Os soldados ergueram suas armas em resposta, um clamor de unidade e fé brotando em meio a eles. Raabe, enquanto ouvia, sentia as palavras de Josué penetrar em seu coração como lanças de esperança. Lembrava-se das promessas que Deus fizera ao seu povo e como havia se tornado parte dessa história de libertação e poder. Com firmeza, ela se posicionou ao lado dos guerreiros, sua determinação agora um farol em meio às sombras da incerteza. Enquanto isso, no acampamento dos cananeus, o clima era de descontração que rapidamente se transformava em alarme. Os líderes debatiam a estratégia de defesa. Eles são poucos, mas traiçoeiros, começou um dos capitães, seu olhar firme sobre os colegas. Precisamos surpreendê-los antes que se organizem. Vamos usar o terreno a nosso favor e cercá-los.
A tensão em ambos os lados era palpável, e enquanto o sol começava a declinar, os sinos das cidades já soaram, memorando a alvorada da batalha iminente. Josué subiu a um monte próximo, buscando a face de Deus uma vez mais. Senhor dos exércitos, clamou ele, envia teus anjos, não apenas como guardiões, mas como guerreiros. Que cada homem e mulher que marchar por ti nesta batalha tenha coragem e destreza. Senhor, cumpra a tua palavra dentre nós. Com essa oração, as nuvens acima se agitaram e uma tempestade de relâmpagos começou a dançar no céu, como um pulso divino para a batalha que estava por vir. Uma onda de antecipação e reverência tomou conta do povo. O céu, como um testemunho do poder de Deus, ecoava apenas com o som do clamor e a brisa suave que agitava os estandartes do Senhor. À medida que a lua se erguia, Josué liderou seu exército em direção à cidade de Ai. A batalha não era apenas uma luta física, era uma guerra espiritual. Sabendo disso, Josué se lembrou das palavras do Senhor a Moisés: a batalha é minha. Êxodo 14:14. Este versículo ecoava em sua mente enquanto cada passo se tornava mais firme. O primeiro ataque dos israelitas, sob a liderança diligente de Josué, foi audacioso. Mas, ao contrário das expectativas, os cananeus mostraram-se mais preparados do que o imaginado. Paredes se erguiam como muros, e flechas cortavam o ar, zumbindo como meninos que se divertem às custas de uma guerra. O sentimento de desânimo começou a surgir entre os soldados, mas Raabe, armada não apenas com conhecimento de Ai, mas agora com convicção, lembrou-se de projetar o ponto de virada. Lembrem-se do Deus que guiou nossos passos! Exclamou, sua voz ardente de fervor. Deus está conosco, e esta batalha já está ganha se permanecemos firmes na fé. Ela se lançou para a frente, comandando seus aliados com uma sabedoria que surpreendeu até os mais experientes. Um redemoinho de coragem se formou entre eles, e nesse momento, os israelitas despertaram a coragem esquecida, lutando como loucos sob a chama da fé renovada. Mas enquanto os israelitas lutavam, nas sombras, um sinistro pensamento crescia entre os cananeus. Levando consigo um plano astuto, um dos líderes ocultos sussurrou para os outros: vamos enganá-los, lembrem-se de que eles são vulneráveis. O Senhor pode estar conosco, mas é na certeza da nossa estratégia que devemos confiar. O que o líder não percebeu foi que o Senhor já tinha preparado um caminho para a vitória, um caminho invisível aos olhos humanos, mas muito claro aos que têm fé. E com cada movimento dado na batalha, um novo mistério surgia em meio à luta. As chamas da guerra se acendiam, mas na escuridão, um plano maior de Deus estava para ser revelado, um plano que mudaria a história de seu povo para sempre. Assim, a promessa de um desfecho glorioso apenas começou a pulsar nas mentes dos israelitas, mas a grande pergunta surgia: o que Deus ainda tinha reservado para seu povo entre as brumas da batalha? A batalha continuava a se desenrolar com fervor, as espadas cintilando sob a luz da lua, enquanto os gritos de coragem e desespero se misturavam em um clamor ensurdecedor. Josué, em meio à luta, olhava fixamente para a cidade de Ai, onde as chamas da guerra refletiam a luta interna que travava em seu coração. O peso sobre seus ombros era imenso, mas a certeza da promessa divina ainda pulsava em seu espírito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, sussurrou ele, firmando a fé na palavra que sustentava sua alma. Então, algo inesperado aconteceu. Entre as fileiras dos cananeus, uma linha de soldados começou a recuar, e a confiança deles parecia se desvanecer como a névoa ao amanhecer. A primeira onda de israelitas aproveitou a fraqueza momentânea, avançando com fervor, mas o que não podiam ver era um plano maligno em ação, engenhosamente estabelecido pela liderança cananeia. 2 homens, um dos quais era o capitão que havia proposto a tática de engano, espreitavam na retaguarda, ocultando-se nas sombras do medo e da incerteza. Eles haviam convocado os guerreiros a um plano traiçoeiro, prometendo vitória a qualquer custo. Faça-se um chamado ao ídolo Baal, bradou um deles. Que o Senhor na batalha seja ofendido, e nós nos levantaremos em triunfo. Os cananeus, confiando em seus deuses falsos, invocaram o peso do medo e da opressão, mas à sombra da idolatria, o plano estava fadado ao fracasso.
Pois o Deus de Israel, que nesses momentos de aparente derrota continuava a agir, já havia preparado um contra-ataque que não dependia das táticas humanas. Enquanto os israelitas lutavam, Raabe se destacou como um farol de esperança entre os que a cercavam. Com o conhecimento das muralhas de Ai, ela percebeu a fragilidade do que pareciam ser fortalezas imbatíveis. "Sigam-me!" ordenou Raabe, sua voz clara e decidida cortando a confusão. "Vamos contornar a cidade, e com um único brado de fé, derrubaremos o que se ergue contra nós." Josué, ouvindo a liderança corajosa de Raabe, se convenceu de que ela poderia estar tendo uma revelação divina. Ele seguiu seus passos, e os soldados que permaneceram firmes se uniram a eles. Em unidade, eles ergueram suas vozes e proclamaram: "O Senhor é nosso guerreiro. Em quem confiamos, não temeremos." E como um eco ressoando através dos tempos, um tremor começou a se mover sob os pés dos cananeus. Enquanto os israelitas avançavam, as muralhas da cidade começaram a rachar, como se respondendo ao clamor de fé do povo. Os cananeus, em um estado de pânico, perceberam que o engano não havia funcionado. O Senhor estava em meio ao seu povo, e a batalha não era dele, mas do Altíssimo. Com um ímpeto, os israelitas atacaram com toda a força que a fé tinha lhes proporcionado. Raabe, vendo a vitória se aproximar, olhou para o céu, agradecendo ao Deus que a acolheu e lhe deu esperança. Ali, em meio ao caos, ela se lembrou das promessas que haviam sido feitas a Abraão e seus descendentes. "E por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra." Gênesis 12:3, ressoou em sua mente. A batalha estava se decidindo não apenas por meio da força, mas pela revelação da fidelidade de Deus. Ele havia escolhido o caminho dessa vitória muito antes que as armas fossem brandidas. Assim, à medida que as muralhas da cidade sucumbiam ao clamor de fé, um novo mistério se desenrolava nas linhas da história. Qual seria o impacto dessa batalha para o futuro de Israel e para a cidade de Ai? A pergunta ainda pairava no ar, conforme a soberania divina se movia, preparando um cenário que iria além da derrota de uma simples cidade e se entrelaçava com os planos eternos de Deus para toda a humanidade. Os ecos do clamor israelita atravessavam os ares densos da batalha, imbuídos de uma fé que queimava como brasas vivas. Enquanto as muralhas de Ai ruíam, uma luz divina parecia brilhar sobre o campo de guerra, revelando um panorama que antes era ofuscado pela destruição. Josué, em meio ao tumulto, sentiu o pulsar de uma presença que transcendia a luta, uma certeza de que estavam sobre o caminho da vitória promissora. E eis que, em um momento de silêncio entre o rugido das espadas, uma palavra do Senhor ecoou na mente de Josué: "Não temas, pois eu estou contigo." Isaías 41:10. Ele olhou para Raabe, que, de pé sobre um pequeno monte, ainda exultava a vitória que se aproximava. A fé daquela mulher, que antes era vista com desprezo, agora resplandecia como um sinal de esperança para todos. A coragem dela foi uma luz em meio às trevas, e sua liderança estava moldando não só o destino de Ai, mas de todo o povo de Israel. De repente, entre as fileiras dos soldados, surgiu um estandarte elevado, mostrando a própria mão de Deus sobre os israelitas. Era um símbolo que anunciava que o Senhor dos Exércitos estava lutando ao lado deles, e a terra começava a tremer sob o peso da glória do Altíssimo. Os cananeus, agora dominados pelo desespero, viam-se desfazer em suas crenças vãs, enquanto se levantavam gritos de angústia e pânico. No clamor da batalha, Raabe, em meio ao caos, percebeu algo ainda mais profundo. Não era apenas a cidade de Ai que estavam prestes a conquistar, mas estavam desmantelando, pedra por pedra, os ídolos que haviam aprisionado corações por gerações. Era como se as muralhas físicas também estivessem representando as barreiras espirituais, e a queda delas simbolizasse a quebra da opressão que havia perdurado por tanto tempo. Josué então tomou a dianteira, seu coração inflamado pela certeza da vitória divina. Reuniu seus homens, e juntos proclamaram um único grito: "A vitória é do Senhor." E, naquele momento de emoção profunda, os soldados avançaram em um só corpo, movendo-se como uma onda irresistível e unificada. As muralhas finalmente desmoronaram em poeira diante do poder do Senhor, como se dissessem: "Você se lembrou de mim, agora, reconheço o Deus verdadeiro." Assim que a cidade foi tomada, uma nova revelação começou a se desenrolar. Josué, diante do seu povo vitorioso, se lembrou da advertência do Senhor:
não tome os objetos consagrados à destruição, para que não se mantenham como uma armadilha. Josué 6:18. O que significava isso? O que Deus estava revelando sobre a conquista que se estendia para além daquela batalha, como um fio cósmico de propósito celestial, enquanto os israelitas começavam a contabilizar as consequências dessa vitória, um espírito inquietante pairava sobre as suas mentes. Poderiam eles realmente combater a próxima batalha sem serem tragados por sua própria ganância ou orgulho? As chamas da glória de Deus haviam iluminado a vitória, mas seria essa transformação suficiente para o coração do povo? E em meio a questionamentos, Raabe, ainda com a luz da promessa divina reluzindo em seus olhos, compreendeu que sua própria vida era parte de uma nova aliança, uma que não apenas redimiria sua história, mas também se entrelaçaria com os destinos futuros de outros. Ela havia sido escolhida e se tornaria uma mulher de fé para todas as gerações. Assim, um mistério maior pairava no ar, e a batalha de Ai era apenas um precursor do que estava por vir. O plano soberano de Deus estava apenas começando a se revelar, entrelaçando a construção de um povo e a redenção de seus laços. O clamor que se levantou daquela cidade em ruínas seguia ecoando nas promessas ainda não cumpridas, fazendo ressoar corações que esperavam pela luz que viria da cidade de Davi. Qual seria o desdobramento e o impacto dessa batalha, não só para Israel, mas para as nações ao redor? As promessas de Deus, uma vez mais, estavam prestes a serem reveladas de maneiras que ninguém poderia imaginar. E sucedeu que, após a grande vitória sobre Ai, os israelitas se reuniram com grande júbilo. A terra ainda tremia, não só com os ecos da batalha, mas com a expectativa pulsante de um futuro repleto de promessas. Josué, agora de pé sobre os escombros da cidade conquistada, ergueu sua voz ao Senhor, clamando por orientação. O próprio Deus havia demonstrado seu poder, portanto, era fundamental que o povo seguisse adiante com o coração sincero. Ó Senhor, que faremos agora diante da próxima cidade, de Gibeá? Perguntou Josué, sua mente fervilhando com a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Assim que a pergunta pairou no ar, a resposta não tardou. O Senhor falou a Josué com uma voz suave, mas resoluta, dizendo: prepare-se, pois eu entregarei aquela cidade em suas mãos. Porém, lembre-se da advertência, consagrá-la totalmente ao meu serviço. A palavra de Deus repousou como um peso sagrado no coração de Josué e em todo o povo. Era um sinal que trazia uma responsabilidade coletiva, uma tarefa que exigiria mais que força militar, era necessário um coração puro e uma determinação inabalável na obediência aos planos divinos. Enquanto isso, Raabe continuava a observar seu povo, que lutava para se erguer após a vitória. Em sua essência, sabia que a batalha espiritual era tão urgente quanto a física. Com um espírito de intercessão, ela se uniu a algumas mulheres israelitas, buscando o Senhor em oração, clamando pela proteção e pela direção de Deus sobre cada fase seguinte. Essa nova unidade de fé começou a estabelecer um elo ainda mais forte entre os israelitas e as promessas do Senhor para eles. Guardem-se do que foi consagrado à destruição, repetia Raabe como um mantra, lembrando a sua comunidade que o caminho para a conquista não era apenas físico, mas profundamente espiritual. Muitas vozes concordaram com ela, reconhecendo que a purificação do coração antecedia a posse da terra. Não seguir a orientação do Senhor agora poderia levar a um desastre nas próximas jornadas. Dias se passaram, e os olhos de todos estavam voltados para o horizonte, onde as próximas nações se preparavam para resistir. Gibeá se ergueu em frente deles, uma fortaleza aparentemente impenetrável. Entretanto, à medida que as ameaças e os desafios se intensificavam, o espírito de Raabe pipocava em vigilância sobre os israelitas. Ela sabia que o golpe contra as trevas não se daria apenas com armas, mas com um vínculo intacto com seu Deus. Entre os planos de ataque, uma inquietação começou a brotar de alguns. Disputas internas se levantaram, e a preocupação de que a vitória anterior havia alimentado uma semente de orgulho escondida começou a permear o acampamento. O que nos impediu de sucumbir a Ai não poderá nos proteger em Gibeá? Questionaram alguns com desânimo. A dúvida pairava no ar como uma sombra, e Josué sentiu esta incerteza como um campo minado. Percebendo isso, Raabe então levantou-se diante de todos. Com uma clareza impressionante, proclamou: não é pela força de nossas mãos que conquistamos, mas pela fidelidade do nosso Deus. Olhem ao seu passado.
Vejam como ele nos guiou até aqui. Se formos fiéis a ele, ele permanecerá fiel a nós, assim como prometeu. E com cada palavra, aquilo que parecia um afundamento começou a ser um emergir de confiança. O povo passou a relembrar-se de seus testemunhos, o Mar Vermelho, o maná do céu, as vitórias anteriores. A esperança então crescia, e a unidade foi restaurada. Assim, enquanto a luz do dia morria, um silêncio reverente caiu sobre o acampamento, e todos, juntos, levantaram os braços, clamando uma vez mais, a vitória do Senhor. Pois a verdadeira batalha estava apenas começando. A responsabilidade estava em suas mãos, mas a certeza da presença de Deus os conduzia. E enquanto seus olhos aguardavam o amanhã que se aproximava, um mistério continuava a se entrelaçar nas promessas divinas. Qual seria a verdadeira extensão do plano celestial de Deus para sua nação escolhida? A cada batalha, uma nova revelação aguardava, e as nações ao redor do povo de Israel começariam a ver o poder daquele Deus que liberta, não apenas como um guerreiro, mas também como um redentor de corações. E sucedeu que, na alvorada, uma neblina espessa se ergueu sobre as planícies de Gibeá, como se os céus estivessem ponderando o destino daquela fortaleza. Era um novo dia, mas a tensão pairava como um manto pesado sobre os homens e mulheres que representavam a aliança de Deus. Josué, ainda em meio à oração, buscava discernir a vontade do Senhor para os próximos passos. Levante-se, Josué, e ouça minha voz, assim falou o Senhor, rompendo o silêncio sagrado. Envie espias novamente a Gibeá, pois eu vou mostrar como derrubar as muralhas que se erguem contra vocês. Prepare seu povo, pois o momento da intervenção divina se aproxima. Com o coração acelerado, Josué se voltou para os príncipes de Israel e convocou 2 espias, ordenando-lhes que se infiltrassem em Gibeá para observar seus muros e suas guarnições. Ao saírem, o medo e a expectativa dançavam nas almas dos homens. Não obstante, eles estavam cientes de que o desígnio do Senhor presidiria cada movimento. Enquanto os espias se aventuravam, Raabe, em sua casa sobre o muro, sentia profundamente a agitação venal que permeava a cidade. Em sua fervorosa intercessão, ela clamou ao Senhor: ó Deus de Israel, revela a verdade aos teus servos e guarda toda a casa da minha família. Sua coragem e fé eram moldadas como armas poderosas, e, assim, sua casa tornava-se um refúgio para o que era puro e leal. Ao chegarem à cidade, os espias encontrarão-se com um pormenor em comum. O coração dos gibeonitas, antes ousados, estava agora assombrado por um medo sobrenatural. Quem são aqueles homens que nos espreitam? Murmuravam os habitantes, inquietos. Aqueles espias, ousados pela fé, comunicaram-se em sussurros carregados de esperança e temor. Deus entregará esta terra a Israel. Suas muralhas não permanecerão de pé. Mas em meio a essa nova prudência, os espias foram descobertos e caíram na clemência de Raabe. Com uma astúcia que brotava do seu coração em chamas, ela conduziu-os a um abrigo. Fiquem aqui, e quando a noite cair, partam pela muralha, disse ela, mas deixem-me um sinal da sua promessa, que minha família será poupada quando a cidade cair. Os espias, então, prometeram a Raabe que se ela amarrasse um cordão escarlate na janela, sua casa estaria a salvo. Naquele momento, 2 mundos se entrelaçaram, a fé não israelita de Raabe e a promessa de um Deus que restaurava e redimia. Ela foi encorajada por aquelas palavras e jurou, com fé inabalável, que seu povo estaria livre. Enquanto isso, os israelitas se reuniam ao redor de Josué, sacudidos ainda pela lembrança de Ai. Estamos prontos para marchar e conquistar! Exclamaram eles. Mas Josué, ouvindo o eco da advertência do Senhor, sabia que a vitória não dependia só de estratégia ou número. Preparai-vos para tocar as trombetas do céu e clamar ao Senhor na sua vitória. Ordenou, acoplando fé e ação. O dia se transformou em noite enquanto os espias contavam suas experiências e a unidade entre o povo de Deus se tornava um clamor fervoroso. Juntos, clamaram ao Senhor: explode como um trovão, ó Deus! Quebra as muralhas que se opõem à tua promessa. E assim, enquanto os planos se entrelaçavam, algo começou a se formar em Gibeá. Os olhos do Senhor estavam atentos, entre a luta e a devoção, um novo mistério começaram a despontar. Afinal, qual seria o desfecho desta batalha?
Que lições e revelações estariam à espreita logo após a ação de Deus? O que Raabe não sabia era que sua determinação em guardar o cordão escarlate a colocaria em um lugar de honra na linhagem que traria ao mundo o Redentor prometido. E à medida que os ventos do amanhecer sopram a favor dos filhos de Israel, o céu se preparava para descortinar a grandeza do plano divino que estava prestes a se revelar. Quando os raios do sol começaram a romper a neblina que envolvia Gibeá, a atmosfera estava saturada de expectativa. Josué, determinado em sua missão, sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Com os espias de volta, trazendo notícias de que Jerusalém também tremia diante do poder do Deus de Israel, a confiança se intensificava entre o povo. Era um novo dia, e a promessa de vitória dançava no ar. Preparem-se para marchar, ordenou Josué, sua voz vibrante como o toque de um trompete, pois o Senhor nos entregará a Gibeá. Mas lembrem-se do sinal que o Senhor revelou a Raabe, ele será um testemunho de sua fidelidade. O povo, agora com corações ardentes de esperança, se preparava para enfrentar o que parecia ser a prova suprema de sua fé. Enquanto isso, Raabe, em sua casa, aguardava ansiosamente o cumprimento da promessa. O cordão escarlate, seu símbolo de esperança e redenção, balançava na brisa suave que soprava pela janela. Raabe não apenas clamava pela proteção de sua família, mas pela aceitação em uma nova comunidade. Ó Senhor, murmurou em seu íntimo, que este sinal seja um reflexo de sua misericórdia, não só para mim, mas para todos que buscam abrigo em ti. Os israelitas, mobilizados pela revelação divina, marcharam em direção a Gibeá. O som de seus pés ressoava como trovões na terra, cada passo impregnado da certeza de que o Senhor os acompanhava. Quando chegaram às portas da cidade, a cena era de choque e sussurros. Os gibeonitas, embora cientes do poder de Deus, estavam desesperados, e seus pequenos deuses não podiam trazer segurança. Naquele momento, uma estratégia divina foi estabelecida. Josué falou a seu povo: cercaremos a cidade em silêncio, promovendo uma guerra invisível. A trombeta do Senhor será nosso chamado à vitória no momento certo. Que cada um observe o sinal que o Senhor deu a Raabe e mantenha aquele lembrete diante de seus olhos. Com a ordem estabelecida, o povo avançou com fervor. 6 dias se passaram em constante vigília. As notas das trombetas ecoavam entre os morros, mas os gibeonitas ressoavam com medo, compreendendo que estavam diante de um povo que carregava a presença viva de Deus. Raabe, observando o desenrolar dos dias, intensificou sua intercessão, segurando firme o cordão escarlate, agora uma extensão de sua própria fé. No 7º dia, quando a alvorada rompeu a escuridão, a ordem para o clamor chegou. Era hora de honrar o Senhor com uma demonstração de fé que ecoaria através das gerações. Preparem-se! Gritou Josué. Nosso grito não será apenas por nossa vitória, mas na glorificação do nosso Deus. A cidade de Gibeá ouviu o som de milhares de vozes unidas em um grito ensurdecedor. Ao som das trombetas, as muralhas não se sustentaram, o chão tremeu como um testemunho da intervenção divina. As estruturas que pareciam indestrutíveis ruíram sob o clamor de um povo que confiava em seu Deus. Mas Raabe, em seu refúgio, observava a cena com os olhos cheios de lágrimas, reconhecendo a grandeza de Deus. Logo antes uma mulher da cidade caída, agora poderia se considerar uma redentora em sua própria história. As paredes de sua vida, anteriormente impenetráveis, desmoronavam à semelhança das muralhas de Gibeá. Em fiel expectativa, ela aguardou o desenrolar do que o Senhor havia prometido. Assim que o clamor se calou com o eco dos escombros caindo, Josué ordenou que seus homens fossem invadir a cidade. E um silêncio reverente se seguiu ao tumulto. Raabe emergiu com seu cordão em mãos, pronta para buscar o cumprimento da aliança. Josué, em meio a seus homens, a viu e imediatamente reconheceu sua coragem. Você e sua família serão salvos, ele declarou com um coração que ardia em gratidão, lembrando-se da promessa de Deus. A proteção do Senhor estará sobre todos vocês que estiverem sob o sinal da sua redenção. À medida que as trovoadas de luta se dissipavam, o amor e a misericórdia de Deus se manifestavam. Raabe e sua família foram resgatados. Não foi apenas uma salvação física, mas um novo começo que ecoara com promessas. A partir daquele dia, ela não era mais uma forasteira, mas parte integrante da ancestralidade de Israel,
uma mulher de fé que se tornaria maior do que sua origem. Mas enquanto o povo celebrava a vitória em Gibeá e as novas promessas se desenrolavam, na cidade próxima de Jerusalém, um eco sombrio se levantou dos cananeus que escaparam. Aminada, ainda consumido por seu ressentimento, planejava retomar a luta. Eles não nos derrotarão facilmente, gritou, sua voz repleta de raiva. O Deus deles não pode ser tão poderoso se já caímos 2 vezes. A batalha ainda não terminou assim, a história estava apenas começando a se desdobrar. A conquista de Gibeá não seria o fim, mas um ponto de inflexão. O plano soberano de Deus estava prestes a revelar algo ainda mais profundo e transformador, interligando vidas e destinos na tapeçaria da redenção. E a pergunta pairava no ar: o que mais o Senhor preparara para seu povo diante da resistência e da fé dos que ainda duvidavam? As promessas ainda guardavam mistérios que desafiariam o reconhecimento e revelariam o caráter do Deus vivo por meio da sua aliança com Israel.